Então, gostaria que o senhor começasse então falando pra gente com a saída de Dom Delfim, quem assumiu, né, a responsabilidade sobre a diocese, por quanto tempo que foi esse período aí em que nós tivemos o administrador diocesano. Dom Delfim Ribeiro Guedes foi bispo por 17 anos aqui e saiu daqui na manhã do dia 5 de novembro de 1960 para tomar posse à tarde em São João del Rei, como primeiro bispo de São João, como ele foi o primeiro bispo de Leopoldina. E poucos dias depois, no dia 7 de novembro, houve a eleição do vigário capitular. Naquela época era o vigário capitular, porque quem fazia a eleição era o cabido. E o administrador da diocese era como na vacância era o cabido que escolhia um de seus membros. E foi escolhido com muito acerto para dirigir ou para se responsabilizar pela diocese o Monsenhor Solindo José da Cunha, um dos padres mais instruídos da diocese e que era o pároco de Santa Rita de Cataguases. Ele continuou morando em Cataguases e vinha uma vez por semana assinar os papéis e resolver alguma coisa que precisasse resolver. E nós admiramos muito, a gente não conhecia bem o Monsenhor Solindo, mas ficamos conhecendo e admirando muito a prudência e a humanidade, a bondade do Monsenhor Solindo José da Cunha. Por quanto tempo ficou vacante a diocese até a chegada da nomeação de Dom Reis? E a diocese ficou vacante por mais ou menos ela ficou vacante do dia 5 de novembro de 1960 até o dia 15 de outubro de 1961, praticamente 11 meses. Como que foi para a diocese a chegada da notícia da nomeação de Dom Reis? Como que o senhor se recorda? Quando foi? A notícia da nomeação do Dom Reis chegou pelo Repórter Esso, que era o jornal informativo em 2, 3 vezes por dia. Então, no informativo do meio-dia, ele noticiou, no dia 24 de junho de 1961, noticiou a nomeação de Dom Reis. Era um dia de São João, 24 de junho. Eu estava no seminário quando alguém me telefonou. Nesse dia nós estávamos com uma festa preparada pelo dia de São João. Festa tinha fogueira, pau de sebo, teatro e muita programação e algumas coisas de comer. Foi uma noite muito boa porque, além de ser o dia de São João, bem comemorado naquele ano, nós estávamos com a notícia do futuro bispo que deveria vir da diocese de Guaxupé para a diocese de Leopoldina. Aí essa notícia, né? Quando a diocese recebeu essa notícia, com certeza deve ter criado aquela expectativa por parte do clero, por parte do povo. Como é que foi esse período? A expectativa era... Nós não tínhamos expectativa porque ninguém o conhecia. Uma vez que ele morava na cidade de Poços de Caldas e era o vigário-geral da diocese de Guaxupé.
Nós não tínhamos relacionamento nenhum com a diocese. Tivemos a expectativa que ia ser um bom bispo, porque selecionado pela nunciatura, né? Esperávamos que ele tivesse sido bem selecionado pela nunciatura apostólica. A partir do momento em que foi então preparada a ordenação, a sagração dele como bispo e tudo, a diocese começou então a se preparar para a recepção dele, né? Organizar tudo. Como é que foi essa preparação para a recepção? Essa preparação foi feita por reuniões, por várias reuniões em que tomaram parte o juiz de direito, o promotor de justiça, o diretor do Grupo Ribeiro Junqueira, sou Emílio, e os padres da cidade. Os padres da cidade. Na época o juiz era o doutor Onofre. E preparamos também, o professor José Andrade do colégio se encarregou da ornamentação da cidade, que ficou muito bem ornamentada no dia, mas a chuva que caiu destruiu quase toda a ornamentação. Agora, a sagração dele em Guaxupé só foi um padre da diocese, cônego Geraldo Mendes Monteiro. Ninguém tinha carro e ele tinha um jipe como diretor da Rádio Sirena. E ele foi então fazer a reportagem e representar o clero, o cônego Geraldo Mendes Monteiro. E no dia da sagração do Dom Reis, aconteceu um fato político que mexeu muito com a nação, que foi a renúncia do presidente Jânio Quadros. Nesse dia renunciou à presidência da República e ficou esperando que o Congresso não aceitasse, mas o Congresso aceitou e ele não voltou mais ao poder como presidente. O senhor comentou aí que o responsável pela escola, né, ficou responsável pela ornamentação. Podia contar então detalhes de como é que foi a chegada dele, a posse, a cerimônia, o marco, como o senhor sempre comenta, né, da chuva? A posse dele, a chegada dele estava marcada para as 2h da tarde. Às 2h em ponto, ele estava lá na prefeitura e na Câmara, porque o programa era ser recebido primeiro na prefeitura e na Câmara. E no mesmo instante começaram a cair uns pingos grossos de chuva que agradaram e desagradaram. Desagradaram porque perturbou o sossego, mas agradaram porque havia 6 meses que Leopoldina estava com uma seca. E no dia exatamente 15 de outubro terminou a seca com essa chuva bem forte e molhou muita gente, que não tinha onde recorrer ali na frente da prefeitura de Leopoldina. Depois das homenagens lá na Câmara, discurso do prefeito, do presidente da Câmara, estava marcado a posse às 3h da tarde na Catedral. Às 3h da tarde, com a sua habitual pontualidade, ele estava na porta da Catedral e entrou na Catedral. Eu tive a honra, como encarregado da Catedral na época, de entrar ao lado dele. Ao lado dele, o cabido estava reunido, o povo lá na catedral, bastante gente, e o cabido, os cônegos, eram 7 ou 8 cônegos,
iam dar posse a ele. Mas aí houve um imprevisto. A bula de nomeação não tinha chegado à mão do cabido, uma vez que ela veio em outro carro, não veio com Dom Reis, veio em uma caminhonete com o futuro Monsenhor Gerardo Naves, que era colega de Dom Reis, e que só chegou às 6 horas da tarde. E ele ficou sentadinho lá no trono da catedral, das 3 horas até às 6, esperando chegar a bula. Quando chegou a bula, às 6 horas, é que houve a posse. E nós devemos, depois que o conhecemos, nós vimos como isso deve ter doído a ele, porque ele era o homem da pontualidade máxima em tudo. Nunca atrasava nada. Sim. Após então Dom Reis ter tomado posse na diocese, quais foram os primeiros atos de Dom Reis como bispo de Leopoldina? Os primeiros atos foram a confirmação do vigário-geral de Dom Delfim, que era o Monsenhor Guilherme de Oliveira, e ele programou uma reunião onde está hoje o Cefete, para todo o clero. E na reunião, ele mostrou a face de um homem muito humano, muito bondoso, ofereceu chave da casa dele para todos os padres de Leopoldina, inclusive para mim, e conclamou os padres sempre que viessem a Leopoldina, almoçassem com ele, e que ele queria caminhar muito perto do clero. Foi uma reunião que cativou demais o clero, a primeira reunião. Sim. Como o senhor era bem próximo, né, que o senhor comenta que o senhor era bem próximo de Dom Reis. Eu era o reitor do seminário. Eu não lidava com a cúria, eu morava no seminário e era reitor, ele me confirmou como reitor do seminário. E logo em seguida foi fazer uma visita a nós lá embaixo. Ele ia periodicamente lá ao seminário. E nós sentimos que ele era um homem que gostava de dirigir carro e dirigia muito bem e muito apressado para dirigir. E não havia um carro para o bispo. Já só havia um padre na diocese que tinha carro, que era o vigário da paróquia São José, em Cataguases, Padre Antônio Xavier. Era o único padre que tinha carro. Os outros padres, nenhum, nem mesmo o bispo. Então fizemos um movimento para, com o saldo do que se arrecadou para a posse dele, fosse acrescentado com mais alguns donativos, e compramos, depois de alguns meses, para ele, um carro Fusca motor 1200. Era um carro pequeno, Fusca, mas era o carro do momento. O Brasil estava começando a ter seus carros nessa época. Com esse conhecimento que o senhor tem de Dom Gerardo, o que o senhor poderia dizer de quem era Dom Gerardo no dia a dia? No dia a dia, no trivial do dia, quem que era esse grande bispo? No dia a dia, ele estava muito à disposição do povo, para atender o povo. Todos queriam falar com ele, atender os padres. Ele atendia na residência episcopal. E ele trocou o nome de Palácio Episcopal por Residência Episcopal.
porque ele era um homem muito simples e modesto. O povo estranhou porque a gente estava acostumado com báculo de metal e ele chegou com um báculo de madeira, que hoje ainda existe, está lá atrás do altar da catedral, junto aos restos mortais dele, atrás do altar da catedral. O báculo está lá. Sim. Dom Gerardo, quando ele chega na diocese, ele chega nessa época, né, nesse período do Concílio Vaticano II, nesse período todo da crise vocacional que existiu em toda a igreja. Como que o senhor consegue ver e explicar para nós como que foi a aplicação do concílio por parte de Dom Gerardo na nossa diocese? Bom, Dom Gerardo não chegou na época do concílio. Ele chegou um ano antes. Um ano antes ele chegou, ainda já era Papa o João XXIII. E poucos meses depois, Papa João XXIII convocou o concílio e ele participou de todas as 3 reuniões do concílio, indo até Roma. E alguma vez a gente costumava ir levá-lo até o Galeão para despedir dele. Mas ele foi a todas as reuniões do concílio ecumênico. E depois aplicou na diocese, de um modo muito equilibrado, as decisões do concílio. Chamou alguns teólogos para fazerem conferências para o clero sobre as novidades do concílio. A crise vocacional, ela estava se esboçando. E ela começou mesmo depois do concílio, os seminaristas não perseveravam e alguns padres deixaram o sacerdócio. Ele aceitou com muita paciência e equilíbrio tudo isto. Até que, em 1970, os padres do seminário aconselharam a fechar o seminário menor nosso aqui, uma vez que não havia perseverança. Os seminários entravam, ficavam uns tempos, aproveitavam os estudos e iam embora. Quando chegou a alguns padres começando a deixar o sacerdócio, entre religiosos e diocesanos foram mais ou menos 12 que deixaram. Ele aceitou com muita paciência e apelou muito para os religiosos estrangeiros, principalmente holandeses e franceses, para substituir os padres diocesanos. Nós estávamos com poucos seminaristas e várias paróquias, a diocese não tinha padre diocesano para colocar, mas ele teve sorte, trouxe vários padres estrangeiros e para as paróquias. Muriaé já estava na mão dos missionários nas 2 paróquias que existiam. Depois, Leopoldina já havia os Crúzios e também em Rio Branco já havia os franciscanos. Outras paróquias que tiveram estrangeiros foram Astolfo Dutra, Miraí, São Geraldo. E ele ia recebendo padres estrangeiros e religiosos, e assim ele venceu a crise de falta de padres até essa crise terminar mais ou menos no final do século, no tempo de Dom Dario. Sim. Outro ponto marcante também no período
de Dom Gerardo foi o período militar, né, da ditadura militar. Como que foi essa situação, né, da diocese também? O Dom Reis não era um bispo político, mas infelizmente ele não foi compreendido pelos militares e ele foi taxado, qualquer protesto que a pessoa fizesse era taxado de comunista. Houve um incidente em Eugenópolis. Um padre francês em Belo Horizonte, 2 diáconos foram presos e depois militares mandaram uma equipe para vistoriar todo o seminário de Eugenópolis, para ver se não havia armas, não havia... E ele protestou contra isso e ficou com a fama de bispo comunista. Ele foi pregar um retiro em Visconde do Rio Branco, foi um militar para ouvir ele tomou essa fama injusta, né? Ele não tinha nada de comunismo, né? Era apenas... Ele quis defender os padres e teve um outro padre também missionário do Sagrado Coração, que foi preso, ele também protestou. E ele tomou essa fama injusta, mas não era nada disso. Um marco também no período do ministério dele na diocese foi a vinda da forania de Além-Paraíba, né? Para a nossa diocese. Na diocese de Leopoldina, a cidade de Leopoldina já passou a pertencer a 3 dioceses. Primeiro pertenceu ao Rio de Janeiro, até 1897. De 1897 a 1942, passou a pertencer a Mariana. E em 1942 tornou diocese. E então a diocese foi acrescida de 6 paróquias em 1979, não por iniciativa do Dom Reis, mas por iniciativa de Dom Juvenal Roriz. Logo que chegou a diocese de Juiz de Fora, ele achou que essas paróquias, tais como Pirapitinga, Além-Paraíba, Estrela d'Alva e Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro, deveriam passar para a diocese de Leopoldina. Pediu a Santa Sé conseguiu, e o Dom Reis aceitou, e a diocese cresceu um pouco. A diocese cresceu com mais 6 paróquias. Eu queria saber também, Monsenhor, esse período, né, de Dom Reis. O senhor falou que ele era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito aberta ao povo. Como que era a relação dele enquanto bispo para com o clero e a relação dele também para com o povo? A relação dele com o clero era, em geral, pacífica. Havia alguns padres e poucos que queriam um modernismo maior. Dom Reis era considerado um bispo moderno, mas eles queriam mais avanço. Aconteceu isso em Recreio. Os 2 padres, eles não aceitavam bem a orientação e acabaram deixando o sacerdócio. Mas, de um modo geral, era muito bom o relacionamento. Ele recebia os padres com a maior facilidade, os padres iam à casa dele, aí o palácio, era muito
acessível. E ao povo também. Só havia um telefone, que era dentro da residência episcopal. Algumas vezes eu passei, atendi, pessoal, eu queria falar com o Dom Reis, pode vir agora. E ele já ia para a sala e atendia mesmo. Só que não demorava muito não. Ele era muito objetivo para resolver as coisas. O padre que vinha aqui para resolver algumas coisas, ele era muito rápido para resolver. Sim. Então o senhor acabou ficando esse período todo ao lado de Dom Reis. Foram 24 anos dentro da diocese? No começo eu morava no seminário. Depois eu entrei para trabalhar na Cúria e fui nomeado chanceler no dia 1º de fevereiro de 1961. Tomei posse na Cúria e era sozinho. A Cúria tinha muito pouco serviço. Eu era o chanceler e o tesoureiro. E até hoje eu trabalho na Cúria. Cerca de uns 60 anos, mais ou menos. Hoje a Cúria dá muito mais serviço por causa dos problemas de prestação de imposto de renda. Naquela época a gente prestava declaração de imposto de renda, mas de um modo muito mais simples. Eu trabalhei muito ao lado dele na Cúria. E ele me nomeou cônego no dia que eu entrei para trabalhar na Cúria. 1º de fevereiro, aliás, no dia 5 de fevereiro de 61. E depois nomeou Monsenhor em 1978. Sim. Então foi um período longo ao lado aí de Dom Reis. Foi. E eu queria ver com o senhor, de uma forma assim um pouco Foram mais... 24 anos que ele esteve na diocese. Sim. Aí, de uma forma um pouco mais agora sentimental, um pouco mais particular do senhor, qual foi o momento ou os momentos para o senhor que Dom Reis mais marcou nesse período de 24 anos? O que aconteceu, um fato mais pessoal do senhor que mais te lembra, que mais te faz ter esse carinho ao lembrar de Dom Reis? Foi o momento da chegada dele na catedral, né? Aquele homem diferente, alto e moreno. E depois, quando ele me nomeou cônego, quando ele conseguiu para mim o título de Monsenhor na Santa Sé, e nos retiros espirituais que ele promovia e participava. E depois me marcou muito, porque ele passou a cuidar muito da formação pastoral espiritual dos leigos, através do cursilho de cristandade. E eu participei muitas vezes ao lado dele no cursilho, ficando internado lá por 3 dias no cursilho. E foram vários cursilhos, masculino e feminino, que eu participei ao lado dele. E ele conseguiu fazer uma equipe de leigos muito boa na diocese, que até hoje os sobreviventes continuam fiéis ao cursilho e à igreja e à diocese. Foi o apostolado dele muito marcante, o cursilho. Sim. E depois também a pastoral familiar ele atuou muito. O Dom Reis, ele vem a falecer então em 95, né? 1995. Dia 22 de junho de 95. Como que foi então esse receber a notícia da morte de Dom Reis e como que foi esse lidar com esse falecimento de Dom Reis para o senhor? Não houve uma representação da diocese no sepultamento. E ficamos sabendo um pouco tarde. E a distância também, mas
foi muito sentida a morte dele e celebraram-se missas na catedral, nas paróquias. Foi muito sentida porque boa parte dos padres tinham sido ordenados por ele, né? Ele fez aniversário de ordenação no dia 21 de junho e morreu no dia 22 de junho. Ele foi ordenado em 1935. E depois a diocese pega e faz então o seu centenário, né? É. Como que foi esse momento bonito aí de fazer memória de Dom Reis com os restos mortais dele? A diocese, ela não possuía lugar para o sepultamento de um bispo na catedral, como o direito canônico permite. Dom Dario resolveu fazer lugar de sepultamento dos bispos atrás do altar-mor. Então, houve a ideia de trazer do sul de Minas os ossos mortais dele que tinham sido enterrados em Passos. O Cursilho ajudou muito, porque é um processo muito difícil trazer de uma cidade para outra. E aí vieram 16 parentes dele numa van e trouxeram na van os restos mortais dele. Para mim foi um momento muito difícil quando alguém entrou com os ossos dele com a mão para cima e eu lembrando do dia que eu entrei ao lado dele no dia da posse. Eu quase chorei nesse dia. E eu tenho o hábito de várias vezes fazer a visita ao Santíssimo e quase sempre eu dou uma chegadinha até o túmulo dele para rezar por ele. O túmulo dele atrás do altar da catedral. Eu não sei se o senhor vai se recordar de todos, mas o senhor se lembra mais ou menos de quantos padres e quais padres foram ordenados por Dom Reis? Cerca de uns 17 padres. Cerca de uns 17 padres. Para podermos então concluir, né, esse momento, eu queria do senhor, agora o senhor pode ficar livre da sua forma, como o senhor quiser falar. O que o senhor poderia sintetizar, o senhor poderia resumir o que foi o ministério de Dom Reis para a vida do senhor, no sentido o que ele contribuiu para o seu ministério sacerdotal, para a sua vida pessoal, e quem foi Dom Reis para o senhor e a mensagem que ele deixou marcada para o senhor? Dom Reis foi para mim um exemplo e um pai espiritual, né? Um exemplo e um pai espiritual, e ajudou muito a gente nesse sentido da atenção que ele dava e a alegria de trabalhar ao lado dele, que ficou aqui por 24 anos. Ele, no final, quando completou 73 anos, ele resolveu sair da diocese porque ele queria ir para a terra dos parentes dele, em Passos, onde as irmãs tinham construído uma casa para um capelão e ele queria, deixando a diocese, ser o capelão das irmãs. E demorou um pouquinho a Santa Sé a aceitar a renúncia dele, porque tinha saído há pouco no direito canônico a faculdade que o bispo, ou o conselho que o bispo tem de deixar os 75 anos. Mas ele não tinha ainda 75, demoraram um pouco. No dia em que a nunciatura aceitou, nós estávamos em retiro espiritual do clero em Juiz de Fora. Ele atendeu o telefonema e à noite se emocionou muito,
falou conosco, mas estava numa emoção muito grande. Comunicou que ia deixar a diocese, que a Santa Sé tinha aceitado e que ele já tinha tido oportunidade de sair da diocese para ser arcebispo em Uberaba, mas não aceitou porque ele queria ficar o tempo todo em Leopoldina, onde ele se deu muito bem. Mas foi muito emocionante aquela noite, quando ele nos reuniu na noite e comunicou. Tem alguma frase ou alguma palavra que ele tenha dito que ficou marcado para o senhor? Dele mesmo? Não me lembro assim. Ele era um grande conferencista e tinha uma particularidade. No Cursilho, ele fazia a conferência sobre os sacramentos. Demorava 3 horas. Ele fazia uma parte, intervalo, fazia outra, intervalo. Eram 3 horas de conferência e ninguém se cansava. No Cursilho, a parte dos sacramentos ficava por aí. Aí ele falava muita coisa boa e todo mundo gostava de ouvi-lo sobre os sacramentos.